Aí pessoal, eu sou o Renato e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um roteiro, né? Não sei se dá para se dizer um roteiro, os lugares que eu visitei no Japão, que eu recomendo aí se você for pela primeira vez, é uma rota legal, uns lugares legais para visitar, para conhecer um pouco já de várias coisas assim do Japão. Então é uma rota legal. Eu fiquei um mês lá no Japão. Eu fiz outro vídeo também mostrando as coisas que você precisa saber aí, coisas mais técnicas aí, como questão do trem e detalhes assim. Em outro vídeo, eu vou deixar na descrição também. E nesse vídeo eu vou mostrar então sobre os lugares que eu visitei, que eu recomendo aí que você visite também. Como eu falei, eu fiquei um mês lá, mas você pode fazer esse roteiro com bem menos tempo. Eu acho que ficando uns 3 dias aí em cada um dos lugares, eu vou comentando aqui, vai ser legal. Uma viagem aí de uns 15 dias, 10 aqui, 10 eu acho que é pouco, uns 15 dias aí no Japão, vai ser legal. Então, vamos começar aqui. Eu vou seguir mais ou menos na rota desde que eu cheguei até o lugar até o último lugar. Então, começando aqui com Osaka, foi onde eu cheguei, né? Cheguei no aeroporto de Osaka. Em Osaka foi um dos lugares que eu mais gostei no Japão, muito legal mesmo. Tem uma vibe, a cidade tem uma vibe mais, é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo ela tem uma vibe assim mais de cidade pequena, então tu consegue ver os japoneses aí, uma cidade um pouco mais calma, eu diria. Os lugares para visitar em Osaka, eu recomendo aqui o Nipponbashi Dendental, que seria as ruas ali dos animes, então, e videogame. Então foi o primeiro lugar que eu visitei lá em Osaka. E daí tu chega assim, aqueles prédios gigantescos com a foto dos animes para todo lado, e tu olha pro lado, é anime, videogame, anime, videogame. Então é tudo relacionado a isso, é muito legal, é um dos lugares mais famosos ali da cidade, então com certeza você vai acabar visitando. Tem até os negócios de Pokémon para todo lado, enfim, tem que ir lá, tu fica perdido, é tanta cor, tanto desenho, tem uns cassinos, meu, tem muita coisa doida nessa rua e recomendo demais visitar. Eu também fiz uns vídeos aí do Japão mostrando ali nas ruas, se você quiser assistir, tá aqui no canal, é uns vídeos aí mais de meia hora mostrando as ruas aí do Japão e recomendo mais visitar. Outro lugar aqui que eu coloquei aqui é o Shinsekai, não sei como é que fala, que é um outro bairro em Osaka que tem a torre, né? Tem uma torre assim famosa no meio. E daí nessas ruas tem vários becos ali com restaurantes e também tem os negócios de fliperama. Tem lojas assim inteiras de fliperama. No Instagram eu também mostrei bastante coisa lá, nos outros vídeos aí se você quiser assistir. Então recomendo demais aí visitar, é muito legal, muito nostálgico ver várias coisas assim, fliperama, e daí tem muita galera também velha assim, idosa jogando. O videogame é uma coisa que tu nunca vê nos outros países, sei lá, uma pessoa ali de 70 anos lá no fliperama ou numa loja assim de jogo. Então é uma coisa muito exótica aí no Japão. Outro lugar aqui que é a Dotonbori, que é próximo também ali da Dendental, que é a Rua dos Animes, que é uma rua bem como se fosse a Times Square, assim, que tem a parte que tem o rio, daí passa os barcos ali embaixo, daí tem as propagandas para todo lado, e é um lugar que tem muita loja, muito restaurante, então é legal para conhecer lá também, para comer e tal. E não é um lugar que eu acho que vai voltar muitas vezes, porque é muito comercial, né? Então é tudo muito questão de comércio lá, restaurante e tal. Outro lugar que eu coloquei aqui é Osaka Castle, que é o castelo de Osaka. Vale a pena visitar, é um dos pontos ali mais turísticos da cidade, então vale a pena. Entrando lá dentro do castelo, não é tão interessante assim, porque eu achei que ia ser um negócio antigo dentro, mas ele é tudo moderno, tem elevador e tal. Então é tudo reformado, né? Que é um museu. E daí lá em cima, o legal desse castelo, o museu não é tão interessante, você vai ver umas coisas lá, uns papéis velhos e tal. E a parte legal é lá em cima, né? Que tu sobe no elevador, vai lá em cima e daí tu vê a Osaka 360. E nesse lugar que tá o castelo de Osaka é um parque, então é um parque bem bonito. Eu tava lá durante a época das cerejeiras, então fica tudo muito bonito. Então recomendo demais visitar aí o castelo, mas pela questão do parque, a parte do parque, de visualizar o castelo ao redor é mais legal do que entrar de fato lá no castelo. E o ingresso também é barato, não lembro exatamente quanto que dava, acho que dava uns R$ 20 aí, convertendo. E outra coisa também é que eu coloquei outros parques aí
eu gosto muito ali dos parques no Japão, principalmente na época das cerejeiras. Aí é muito legal também para ver os japoneses andando com a bicicleta, e daí estão com o bebê, então a família toda, eles adoram fazer piquenique na grama, então sempre vai ver os japoneses lá na grama, eles são profissionais para fazer piquenique, que eles colocam lona, daí trazem mesa, cara, muito doido, muito legal visitar os parques aí no Japão, só para ver, ficar sentado num banco e ficar olhando lá os japoneses. É muito legal. E também outra coisa que eu coloquei aqui em Osaka é a Universal Studios do Japão, que eu fui, cara, foi muito legal. Eu acho que é igual em todos os lugares do mundo, aí nos Estados Unidos, enfim, mas eu achei muito divertido para passar um dia inteiro. Fui de manhã e voltei final da tarde, assim, umas 7 da noite já. E fui de manhã umas 8, quando abriu e até o final, então eu recomendo demais a Universal Studios aí do Japão, e é tudo em japonês, Harry Potter fala japonês, recomendo demais aí para visitar as atrações, eu gostei demais mesmo, achei que não esperava que ia ser tão legal, eu gostei muito. Aqui seguindo, que eu fiz um bate e volta, recomendo também para você fazer, de Osaka para Nara. Nara é tipo uma cidade do interior que tem os veados assim no parque para todo lado. Então, de trem, o trem vai parar lá direto no parque mesmo, que é um lugar bem pequenininho, Nara, né? Então você vai parar na estação de trem, saindo de Osaka dá mais ou menos, acho que dá uma meia hora, uma hora, não lembro, mas é bem rápido. E de lá você consegue ir a pé, né? Você vai a pé, visita o parque e tal. Eu passei umas 3, 4 horas lá. Dá para passar a tarde lá, é bem legal. Tem o lago, daí tem os japoneses idosos também. Outro hobby de japonês idoso é desenhar no parque. Eles sentam lá no parque, geralmente um casal de idoso. Aí tem um quadro assim, eles têm as tintas lá e começam a pintar a paisagem. É uma coisa legal de se ver aí no Japão. E então recomendo fazer esse bate e volta aí para Nara. Eu acho que não tem necessidade aí de ficar um dia, a não ser que tu tenha interesse em ficar um dia, mas de forma geral, bate e volta para Osaka é bem tranquilo, é bem uma tarde, é bem suficiente para conhecer lá. Tem um templo lá também, então tu acaba conhecendo bastante coisa numa tarde. Seguindo aqui, eu coloquei Kyoto, que foi minha próxima cidade, né? Eu fiz Osaka, de Osaka fui para Nara, esse bate e volta, aí depois eu fui para Kyoto. E Kyoto fica 1 hora mais ou menos ali de Osaka, de trem, né? Então pega o trem, tu vai parar na estação lá de Kyoto, fica bem fácil, de lá pega um ônibus aí para tua hospedagem. Sobre a questão de pegar trem, ônibus, enfim, eu fiz, tá no outro vídeo bem explicado sobre tudo isso que você precisa saber aí para a questão de transporte no Japão. Em Kyoto, eu recomendo, foi uma das cidades preferidas, eu diria, do Japão. Gostei muito de Osaka, mas Kyoto, eu gostei demais porque ele tem uma vibe de Chiang Mai na Tailândia, mas no Japão. Então, é uma cidade que tem bastante parques, assim, tem um rio que passa. Aí é uma cidade mais slow life, assim, que eu senti no Japão. É bem turística, mas eu gostei demais, assim, a vibe de Kyoto. Acho que foi dos lugares que eu mais gostei no Japão. Aí para visitar, tem basicamente os principais pontos, assim, de visita em Kyoto são os templos, tem muitos. Aí eu não visitei todos porque acaba ficando muito repetitivo, mas os que eu gostei mais, né, foi eu vou botar o nome na tela que eu não consigo falar, o Fujiminari Taisha. É um templo bem legal que eu visitei lá. E se eu não me engano, eu não lembro pelo nome, mas eu acho que é o principal templo do Japão. É aquele que tem os negócios laranjas, assim, que tu vê nas fotos. Aquele que tem tipo um túnel com vários portões laranjas. E esse templo é bem famoso, ele é bem cheio também, então para tirar foto e tal, acaba sendo bem difícil, mas como ele é tipo uma trilha, você vai até lá em cima, aí mais lá para cima vai ficando mais vazio. Aí tem esse outro que é o Kiyomizudera, eu não consigo falar o nome desse templo aqui, que é um outro templo, que esse eu fui o primeiro que eu visitei, e eu fui no pôr do sol quando estava quase fechando o templo, que foi no dia que eu cheguei lá em Kyoto. Então, no pôr do sol, como estava quase fechando, não tinha quase ninguém, então foi muito legal para visitar, porque pegou o pôr do sol, visual muito legal, então estava bem verde, muito, muito verde, assim, na montanha ao redor, e muito bonito também lá para tirar foto e tal. E depois o pôr do sol bem na frente, tem todo o visual ali da cidade de Kyoto.
assim como o outro templo que eu falei antes, também tem o visual, eles ficam na montanha, então tem todo o visual ali da cidade de Kyoto. Então, eu diria que esse templo aqui foi um dos que eu mais gostei, assim, pela questão de estar vazio quando eu visitei, e por ser no pôr do sol e ser o primeiro templo, talvez, também muito bonito. Outro lugar que, na verdade, eu coloquei aqui que eu visitei, e ele é bem famoso, mas eu não achei nada demais, foi a Bamboo Forest, que eu achei que era uma floresta de bambu e tal, vários assim, né? E aí tu chega lá e é basicamente, sei lá, um quadrado muito pequeno, sei lá, uns 15 por 15 metros, assim, de bambu. E, enfim, é basicamente isso, nada demais. A galera nas fotos queria um hype e é uma coisa bem sem graça. Todo mundo que foi lá achou bem sem graça. Aí, outra coisa aqui, o Nishiki Market, que é um mercado de rua também famoso em Kyoto, que tem lá. Recomendo visitar, você vai ver várias comidas ali mais diferenciadas, ali uns espetinhos diferenciados. Enfim, quando você caminhar por lá, eu não sei explicar o que tinha lá, porque tinha muita coisa diferente, mas tem muito frutos do mar, tem umas comidas diferentes, enfim, é legal caminhar por lá. Tudo no geral em Kyoto, eu achei mais turístico, tu vê mais estrangeiros aí também conhecendo a cidade, mas mesmo assim a vibe de Kyoto é uma vibe bem legal de conhecer. E outra coisa que eu recomendo bastante também em Kyoto foi que ter uma experiência legal foi pegar a bicicleta, né? Pegar uma bicicleta e explorar a cidade de bicicleta, porque os japoneses usam muito bicicleta, então você vai ver lá quando chegar no Japão. E em Kyoto foi bem legal, aí eu passei no parque, recomendo também visitar esse parque do lado do rio, foi um dos lugares que eu mais gostei da cidade, porque é um parque, né, muito bonito, principalmente na época das cerejeiras, então dos dois lados assim tinha cerejeiras, aí tinha o rio no meio, e daí os japoneses vão lá para fazer piquenique e tal, então pegar a bicicleta, daí tem as calçadas bem marcadas assim para andar de bicicleta, então recomendo demais pegar uma bicicleta e explorar Kyoto. Como no Japão eles usam muito bicicleta, então as cidades elas têm essa infraestrutura aí para andar de bicicleta, que é bem legal. Aí seguindo aqui, eu vou falar então sobre Fujoshida, que foi a próxima cidade que eu visitei. Só um detalhe que eu esqueci na questão aqui de Osaka e Kyoto, eu não falei quantos dias ficar, né? Eu fiquei mais tempo, fiquei uns 10 dias em cada, mas como se você estiver só como turista visitando, eu acho que uns 3 a 4 dias é bem suficiente em cada um desses lugares aí, que você consegue conhecer tudo praticamente. Seguindo aqui então Fujoshida, que eu fui de Kyoto para Fujoshida no trem noturno, que dá mais ou menos umas 7, 8 horas, foi de noite, então, e chegou de manhã cedo lá em Fujoshida. E Fujoshida é uma cidade, eu acho que é a principal cidade para visitar o Monte Fuji, né? Que é muito legal. E o Monte Fuji, ele tá tipo no meio, então ao redor do Monte Fuji tem várias cidadezinhas assim muito pequenininhas, e uma delas é Fujoshida, que eu recomendo demais visitar. Eu não visitei outras para saber, né, comparar se é melhor ou não é, mas Fujoshida com certeza é uma das mais legais para visitar o Monte Fuji. Até um amigo meu recomendou, que ele morou no Japão por vários anos, então ele recomendou essa cidade aí para ver o Monte Fuji. E Fujoshida é uma cidade bem pequenininha, eu não sei quantos habitantes tem, mas você vai fazer tudo caminhando praticamente. E lá eu fiquei 3 dias só. Lá não tem necessidade de ficar mais. Se você só quer visitar o Monte Fuji, um slow life bem legal lá em Fujoshida. E também, como tem muita nuvem passando, às vezes se você fica um dia, pode ser que você pegue o tempo 100% nublado e não veja nada do Monte Fuji. Quando eu cheguei lá, eu peguei o primeiro dia, quando eu cheguei estava bem visível, mas algumas horas depois já ficou meio nublado, e daí ficou meio nessa, abre e fecha assim, as nuvens. Aí o segundo dia 100% nublado, não vi nada. Aí no terceiro dia que abriu o tempo, e daí deu para ver bem o Monte Fuji. E lá em Fujoshida, eu recomendo visitar o Arakurayama, que é o lugar mais famoso quando tu imagina Monte Fuji. Até se você pesquisar aí no Google Monte Fuji, uma das primeiras imagens vai ser aquele templo com Monte Fuji de fundo,
com o Monte Fuji lá no fundo. Então é nesse lugar aí, é nesse Arakurayama aí, que é feita essa foto, que é o templo lá com o Monte Fuji de fundo. E é bem bonito, então recomendo visitar. É o principal ponto do Monte Fuji no Japão, que é em Fujiyoshida. E também recomendo visitar o outro lado, que é a parte do lago lá em Oishi Park, que é um lago que tem, então tem Fujiyoshida aqui, e daí tem o lago lá do outro lado, que é meio longe. De bicicleta, eu peguei a bicicleta, deu 1 hora mais ou menos pedalando, foi bem cansativo. Ou dá para pegar também o trem que vai para lá, e eu recomendo visitar. Eu acho que eu gostei mais assim da questão do parque, porque não tem muita gente, né, nessa questão. No templo ali tem bastante gente por ser bem turístico. No parque lá, no lago, não tem quase ninguém, e como é muito grande, tu vai achar sempre um espaço vazio sem ninguém para fazer foto e tal, para curtir lá o Monte Fuji. Então eu gostei mais dessa questão do lago porque é mais conectado assim com natureza e tal. Então recomendo aí visitar esses 2 pontos principais, e só de andar, né? Porque o Monte Fuji é gigantesco, então é quase 4.000 metros, é a maior montanha, que é um vulcão, na verdade, no Japão. Só de andar na cidade ali, andando nas ruas, tu fica olhando assim, daí tem um Monte Fuji gigantesco na tua frente, é muito, muito legal. Recomendo demais aí visitar Fujiyoshida. E um dia seria, vamos dizer, 1 ou 2 dias é suficiente, mas eu recomendo ter talvez 1 ou 2 dias, um dia a mais pelo menos aí por questão de clima, né? Mas se você fazer a reserva aí com antecedência, em cima da hora, consegue planejar melhor a questão ali do clima, né? Porque tu consegue ver se vai ser um clima bom, mas ao mesmo tempo, depende da época do ano que for, é sempre muito lotado. Eu peguei com mais de um mês de antecedência e tava quase tudo sold out ali nessa cidade de Fujiyoshida, já que é pequeno, então fica tudo lotado. E aqui seguindo, então, depois de Fujiyoshida, eu visitei Tóquio, né? Que é a cidade principal do Japão, que quando tu imagina Japão, tu já imagina Tóquio, aquela confusão, gente para todo lado. Então eu saí de Fujiyoshida para Tóquio, que é bem próximo. Eu peguei o ônibus de Fujiyoshida para Tóquio, que dá mais ou menos umas 2 horas, se não me engano, é bem próximo. E Tóquio é a maior cidade, a cidade mais populosa do mundo, né? Então é muito doido assim a sensação quando tu tá lá, quando tu chega na cidade. Então é tudo muito business assim, comparado com outros lugares do Japão. É um lugar que tu vê muito mais, né? Todas as cidades do Japão tu vê as pessoas ali de terno, de roupa mais formal, mas Tóquio é muito mais. Então tu chega no metrô ali, no trem, e daí todo mundo de terno com a maletinha na mão, cara, parece cena de filme, é muito doido. E lugares para visitar em Tóquio. Então o primeiro lugar que eu fui foi na Shibuya, que é onde tem a faixa de pedestre famosa aí, que a galera, várias centenas, milhares de pessoas atravessam a faixa ao mesmo tempo. E também lá teve a questão dos carros ali, foi a cena do Velozes e Furiosos em Tóquio, foi gravado nessa esquina, né? Aquela cena que eles passam com o carro assim, fazendo drift, e daí foi gravado nessa esquina. E quando eu tava lá, no primeiro dia que eu cheguei em Tóquio, durante a noite, foi numa sexta de noite, se não me engano, tinha os mesmos carros do filme que foram usados nesta cena, estavam lá, né? Aquele carro laranja famoso, aí tinha o Skyline, tinha vários outros, assim, lá no Japão. Então foi muito massa. Essa questão dos carros é uma das coisas que eu mais queria ver no Japão. Então em Shibuya acontece demais, principalmente se você for no final de semana, sexta, sábado e domingo à noite, tem mais chances de ver os carros aí na Shibuya, porque eles eu até vou colocar aqui uma recomendação, que é o Daikoku Parking Area, que é um estacionamento, fica mais afastado assim em Tóquio, que geralmente no final de semana, sábado e domingo de noite, acontece os encontros assim de carro tunado. Então se você tem interesse em ver essas coisas aí, dá para ir nesse estacionamento aí no final de semana, e vários carros vão estar lá, se não me engano é de graça, você só precisa chegar até lá, e daí tem os carros, e daí geralmente no final de semana, depois de lá, eles vão para Shibuya e dão um rolê. Então tem muito carro, e mesmo em dias assim normais, você vai ver um Skyline passando, um carro tunado, uns carros assim diferenciados, porque tem essa cultura aí de carro
tunado, assim, no Japão, essa cultura underground, assim, é bem forte lá, então é muito legal para quem gosta, para quem gostar de assistir os filmes, ver isso lá no Japão. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, do Japão, aquele dia na Shibuya, de tu ver todos os carros lá passando, e daí a galera tirando foto, meu, foi muito, muito legal mesmo. Outro lugar aqui em Tóquio também é Shinjuku, que é um lugar bem famoso, é um bairro famoso, que tem os becos ali, com os restaurantezinhos bem pequenininho, tu passa no beco, aí tu olha pro lado, tem um restaurante pequenininho, numa portinha, e tá cheio de gente lá dentro, então é tudo assim, lá em Shinjuku, e também tem vários telões, assim, tem até o telão lá do gato, da propaganda do gato, é bem legal, e tem as fachadas, assim, de forma geral no Japão, das lojas e tal, é tudo meio interativo, meio 3D, então é bem legal de visitar no Japão. E também aqui eu esqueci de falar, a Shibuya e o Shinjuku ali são dois bairros que eu recomendo visitar mais de noite, que daí acende os telões e tal, e daí tem mais movimento nas ruas, e até depois ali do horário de trabalho, você vai ver bastante japonês saindo do trabalho, indo para os bares e restaurantes e tal, então fica mais legal de visitar aí o Japão nesses dois lugares durante a noite. Também a Shibuya estava muito cheio quando eu fui, lotadíssimo assim de gente para atravessar em todas as faixas, não era só na faixa principal, lá era todo lugar, todos os restaurantes tudo cheio. Então você vai ver isso quando chegar no Japão, é muita gente lá. E seguindo aqui também outro lugar, outro bairro é o Akihabara, que é o bairro dos animes, assim como eu falei que tinha lá o bairro de Osaka dos animes, daquela rua, é a mesma coisa, achei bem parecido, mas aqui é uma escala um pouco maior, assim, tem mais ruas assim de animes nessa região. Então, eu não vou falar muito porque eu falei já em Osaka e é a mesma coisa praticamente aqui. Outra coisa que eu coloquei aqui é o Team Labs Planets, que é tipo um museu moderno que tem lá no Japão, tem em Tóquio, tem em outros lugares, não é só no Japão, se não me engano tem na China, enfim, tem em outros lugares. É um museu assim imersivo que eu recomendo demais mesmo, eu gostei demais de ter visitado e recomendo também comprar com antecedência o ingresso, vou até botar na descrição aí o site para comprar o ingresso. E é um lugar que tu entra, né, durante a imersão, tem várias salas assim, tu faz no teu tempo, faz quanto tempo você não precisa, não tem alguém dizendo, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Tu entra, daí fica quanto tempo quiser em cada uma das instalações e daí depois sai. Então, até fiz um vídeo lá no Insta mostrando isso, não gravei pro YouTube, mas tá lá no Insta, fiz um vídeo mostrando, bem legal. Muito doido, cara, muito doido. Não sei como explicar, tem que ir lá sentir porque é muito sensorial. Então você vai ver lá os efeitos. Tipo, tem uma parte que tem uma sala tudo escura, né? Quadrada, e daí tem água até o joelho, e daí tem uns projetores assim dos peixes na água, como se os peixes estivessem nadando entre você. Cara, é muito bizarro, assim, é muito legal. Recomendo demais visitar aí o Team Lab Planets em Tóquio. E seguindo, outra coisa que eu coloquei aqui é o Ueno Zoo, que é um zoológico bem famoso lá em Tóquio, tem vários animais, eu passei 3 horas e não vi tudo, fechou o zoológico e eu acabei saindo sem ver tudo, mas a principal atração, né, que eu sempre quis ver, foi a primeira vez que eu vi, foi o panda. Então tem 2 pandas lá, recomendo demais para passear, fazer um passeio de uma tarde lá, é legal para conhecer esse zoológico. E também tem outros animais ali, tem os macacos japoneses que eu nunca tinha visto também, tinha o panda vermelho, tinha vários outros animais aí legais para conhecer. Mas se você tem um tempo curto, vai acabar acho não conhecendo, mas se tiver mais tempo aí em Tóquio, eu recomendo visitar o zoológico de Ueno. E por último também eu coloquei a Disney. Eu não visitei, mas eu sei que tem a Disney lá, então para quem gosta pode acabar conhecendo. Eu gostei bastante da Universal em Osaka, então como eu nunca tive muito interesse na Disney, eu sempre quis ver a questão do parque do Harry Potter lá na Universal, eu só fui na Universal e não fui na Disney, mas para quem gosta com certeza vai gostar aí da Disney em Tóquio. E outra coisa, que é outra cidade que eu coloquei aqui, mas que eu fui um bate e volta também, assim como eu fiz lá com Nara e Osaka, foi Kamakura, que eu estava em Tóquio, e Kamakura é uma cidade de praia no Japão, então eu fiz um dia, né, foi de manhã e voltei final da tarde,
e recomendo demais para visitar porque é a praia mais diferente, assim, uma vibe de praia diferente das praias que eu já fui, porque primeiro eu cheguei de trem, a primeira vez que eu cheguei de trem numa praia, então o trem fica lotadíssimo, principalmente no final de semana, os japoneses vão na praia e tava começando a ficar calor, aí foi na época das cerejeiras que eu fui, no final já tinha passado as cerejeiras, então tava bem calor. E eu visitei então Kamakura, foi dar mais ou menos 1h30 de trem até de Tóquio, né?